É o segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo 12. Nós vamos estar lendo o texto do versículo 1, capítulo 12, do livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o verso 28. E depois estaremos lendo também em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Êxodo capítulo 12 diz assim, versículo 1: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o cordeiro, de cada um fareis a conta para o cordeiro, comer, o cordeiro e fazer a conta das pessoas da casa. E o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que deve ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festas ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação também. Ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guarda, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei
e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de estopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, para nós completarmos esse texto sagrado, diz assim, versículos 7 e 8 apenas, diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os atos da sinceridade e da verdade. Deus querido, a Tua palavra foi lida, aplica a Tua palavra em nossas vidas e nossos corações, Senhor. Abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos? Aleluia. Nós lemos esse texto lá no livro de Êxodo e em Coríntios, para ministrarmos a palavra que Deus colocou no nosso coração. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, todos, como José Carlos, né? Deus continua abençoando essa família, a irmã, a matriarca da família continua orando, intercedendo pela família. A oração, né? É Deus que responde, né? Também as nossas irmãs ali, a Maiara, a Amanda, Deus continua abençoando, a avó do Caio, né, Caio? Deus continua abençoando, a irmã Ulisses, a esposa, aquele jovem ali atrás, Marcelo, e Deus continua abençoando a Cris. Irmãos, todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o melhor lugar do mundo, né? Às vezes a gente tem uma concepção errada da vida, né? Eu trabalhei a minha vida toda em multinacional, só na Volkswagen trabalhei 20 anos, 9 aqui na General Motors, né? Então a gente tem algumas. E eu sempre dizia, às vezes a gente olha para o mundo de uma maneira que não deveríamos olhar. No conceito das pessoas, o lugar bom é o lugar do churrasco, né? Onde tem uma festa, e comes e bebes, né? Mas o melhor lugar do mundo, segundo a palavra de Deus, é quando estamos reunidos para ouvirmos a palavra de Deus e cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui, irmão, no texto, nós vemos aqui sobre a instituição da Páscoa. A Páscoa foi ordenada por Deus para que o povo de Israel fosse liberto do Egito. Para Deus instituir a Páscoa, Deus precisou castigar o Egito e principalmente Faraó. Para o Faraó deixar o povo de Deus sair do Egito, Deus precisou executar os primogênitos de cada casa. Olha, já pensou? O filho mais velho da casa iria morrer, da casa, dos animais, de tudo. E Faraó não acreditou nisso, porque Faraó não acreditava nas pragas que Deus estava mandando no Egito.
devido à dureza do coração dele. A mesma coisa, irmãos, as pessoas, muitas vezes as pessoas não entendem o projeto de Deus, a igreja, por causa do coração duro. Mas Deus, Ele trabalha nos nossos corações. A Bíblia diz em Jeremias 31 que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne do ser humano. Então Deus agiu com o Faraó de uma maneira para ele poder liberar o seu povo do Egito, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão que aquele povo seria escravo no Egito, mas depois Deus tiraria aquele povo e levaria para a terra da promessa que Deus tinha prometido. Então a Páscoa do judeu, eles comemoravam o estatuto perpétuo como a libertação do Egito. Nós igreja hoje, veja bem, Jesus Cristo nasceu. Então, de Jesus Cristo para trás, se conta-se uma quantidade de anos. De Jesus Cristo para cá, nós estamos no ano 2014, do nascimento de Cristo. Existe 4 anos perdidos na história, isso é real, isso é verdadeiro. 4 anos foi perdido, porque a pessoa que fez a contagem do nascimento de Cristo, ele não tinha os recursos que nós temos hoje, a verdade é essa. Então a autocrítica, né? A crítica escriturista, olha, porque Dionísio, ele fez até demais, a verdade é essa. O recurso que ele tinha nas mãos, ele fez até demais, a verdade é essa. Perdeu-se 4 anos, por quê? Por causa dos imperadores que existiam, que não tinha uma datação, vamos dizer assim, na presença dele, para ele fazer o cálculo correto. Então se perdeu-se 4 anos na história. Então todos os estudiosos do tempo chegam à conclusão que nós estamos vivendo hoje o ano 2018, o nascimento de Cristo. Isso é ponto pacífico, isso é uma realidade. Bom, mas não importa, se o nosso calendário é 2014, então nós estamos no ano 2014, o nascimento de Cristo. Cristo dividiu a história antes de Cristo nascer e descer depois de Cristo. Então nós temos hoje, no Antigo Testamento, Israel comemorava a Páscoa como libertação do Egito, da escravidão, lá do povo que era escravo no Egito. Nós hoje comemoramos a Páscoa como a ressurreição do Senhor, que veio salvar a nossa vida, salvar a nossa alma, salvar todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Lembra que eu disse aqui no início que bom seria que o mundo estivesse com o coração voltado, como Sexta-feira Santa, assistindo aquele filme lá, O Rei dos Reis, né? As pessoas choram, as pessoas se emocionam, e aquilo é uma verdade, de uma maneira que foi feito no cinema, mas é uma realidade, aquilo é uma realidade para nós. Jesus foi aquele meu crucificado, ele foi açoitado, foi condenado injustamente no meio do teu lugar, deu a vida por nós, para que nós fôssemos salvos. Então a nossa Páscoa hoje nós comemoramos como a nossa libertação da condenação do pecado, porque o homem, sem o sacrifício de Cristo, ele está separado de Deus, mas através, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, que fez por nós na cruz do Calvário, agora somos libertos do pecado, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo na cruz. É por isso que nós não somos adoradores da cruz, mas a cruz aponta para nós a nossa vitória. A cruz diz para nós que alguém morreu para pagar o meu pecado, aquilo que eu não podia pagar, Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Nós não adoramos a cruz, mas a cruz é um instrumento de vitória na vida do cristão. A verdade é essa. Então veja bem, a Páscoa é uma coisa muito sublime. Para Israel era todo ano tinha que ser lembrado da escravidão do Egito. Nós cristãos todo ano lembramos. Só que existe uma diferença. Para Israel tinha um mês, era o primeiro mês e o 14º dia do mês. O primeiro mês de Israel está entre o mês de março e abril. Esse ano aqui a Páscoa caiu no mês de abril. No ano que vem talvez caia no mês de março. Para nós, cada ano cai num determinado dia e num determinado mês do ano.
Para Israel não, é o primeiro mês, é o mês de Abib, exatamente é o primeiro mês, entre março e abril, é o mês que abre o calendário judaico, que é diferente do nosso. O calendário judaico é calendário lunar, o nosso é o calendário do sol, é diferente, embora seja os 360 dias, mesma coisa, mas é diferente porque eles começam o ano entre março e abril e nós começamos o ano dia 1º de janeiro. Bom, então eles lembram da saída do Egito, tinha uma data específica. Nós lembramos todo ano, cada ano cai no mês, mas nós comemoramos a Páscoa no domingo após a crucificação de Cristo, a sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, como é chamada. Então nós estamos hoje lembrando da ressurreição do Senhor. E não se tem uma coisa que nós não podemos perder da nossa mente, é que o Senhor Jesus Cristo, é verdade, foi crucificado, Ele foi julgado injustamente, Ele foi condenado injustamente, Ele sofreu chicotada, Ele foi traspassado com uma espada, mas Ele não abriu a boca como cordeiro mudo, como diz Isaías 53, em nosso lugar. Veja bem, em nosso lugar Ele sofreu tudo aquilo lá. Então nós temos que lembrar que o Senhor Jesus Cristo, nesse dia, Ele se entregou por nós, Ele deu a vida por nós, Ele fez tudo por nós. Então hoje nós comemoramos a vitória maior, que é a ressurreição do Senhor, porque Ele foi colocado no túmulo. Diz a Bíblia Sagrada que tinha uma grande pedra, e que as irmãs lá em Marcos 16 fala que elas iam no domingo de manhã para ir embalsamar o Senhor, para levar especialistas do Senhor, e preocupada quem ia remover a pedra. Mas quando elas chegaram lá, o anjo do Senhor já tinha removido a pedra, porque a pedra era pesada, precisava de várias pessoas para tirar aquela pedra, mas o anjo foi lá e removeu a pedra. Então hoje a Páscoa nós lembramos da ressurreição do Senhor, o Senhor que foi lá no túmulo, mas lá do túmulo Ele saiu e está hoje sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, igreja. E a Bíblia fala que Ele foi visto por mais de 500 irmãos, além dos discípulos, depois de ressuscitar, durante 40 dias depois de hoje, domingo. Daqui 40 dias, quando é comemorado o dia de Corpus Christi, que o Senhor sobe aos céus. Então veja bem, olha só, então o Senhor foi visto por mais de 500 irmãos, e por último foi visto pelo apóstolo Paulo. Então a história é verdadeira, não é uma história fantasiosa, não é uma história mística apenas, como existe tantas histórias de um líder que foi um líder maior, do revolucionário. Não, essa história é uma história fiel, verdadeira, que divide o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, e tem provas incontestáveis da morte e da ressurreição do Senhor. Embora exista um monte de coisas que não são verdade, são história, como o manto sagrado, como o cálice lá que o Senhor serviu a Santa Ceia, né? O graal lá e tantas coisas mais. Isso aí são histórias que não cabe nós discorrermos sobre isso. O importante é que hoje nós comemoramos que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, subiu ao céu, mas o principal disso tudo é que Ele disse que Ele subiria, mas um dia Ele ia voltar. Aleluia. Nós não podemos perder isso de vista. Ele foi lá para a cruz, Ele foi lá para o túmulo, Ele ressuscitou, mas Ele disse que Ele iria voltar. E Ele vai voltar. Quando será? Não sabemos. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Sabemos que Ele vai voltar. Então veja bem, na Páscoa dos judeus, o cordeiro tinha que ser escolhido. Diz aqui no capítulo 12, versículo 3 e 4, falar a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis, a conta para o cordeiro. Então o cordeiro, veja bem, tinha que ser escolhido, né? O cordeiro tinha que ser sem defeito, isso já simbolizando o cordeiro de Deus.
O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista está batizando lá no Rio Jordão, e tem um outro discípulo de João Batista, e Jesus vai passando com os primeiros discípulos, e João Batista diz para os discípulos dele, quando Jesus ia passando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista disse isso? Porque o povo hebreu sabia que o Cordeiro, veja bem, é que tinha libertado o povo do Egito. E João sabia que o Senhor Jesus Cristo era o Cordeiro especial de Deus para o sacrifício perfeito. Assim como lá no Egito, o Cordeiro tinha que ser sem manchas, ser um Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo também foi um Cordeiro de Deus perfeito, sem pecado, sem mancha, para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Apóstolo Pedro chega a ponto de dizer o seguinte na sua primeira carta: vós fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo, não por preço de ouro nem por prata. Olha, ouro e prata não tem valor nenhum comparado ao sangue de Cristo. O sangue de Cristo é um valor imensurável, porque é o sangue de Deus derramado por nós na cruz do Calvário. Então, veja bem, deveria ser um pouco sem defeito. Diz o verso 6, Gênesis capítulo 6, de 12, diz aqui o versículo: e guardareis até o 14º dia deste mês todo juntamente com a congregação de Israel. Então o cordeiro tinha que ser guardado por 4 dias. Olha só, guardado por 4 dias. Isso aqui é uma tipificação da vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi guardado por Deus por 4 dias. Do seu nascimento, veja bem, do 1 aos 10 anos, 1 dia, dos 10 aos 20, 2 dias, dos 20 aos 30, 3 dias, do 30 aos 40, 4 dias. Jesus foi guardado por Deus por 4 dias. 4 dias. O Cordeiro perfeito. Isso é uma tipificação já de Cristo. Nós encontramos uma única passagem na Bíblia que fala de Jesus aos 12 anos, lá na sinagoga, ensinando os doutores. Nós não vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo milagre até o seu chamado do ministério. Nós não conhecemos a história real do Senhor Jesus Cristo, como é que ele foi criado. Sabemos que ele foi criado como uma criança comum, como uma criança normal, como o seu primo João Batista e como as demais pessoas, mas não sabemos o que ele fez em sua vida. A única coisa que nós sabemos é que a história registra que ele era carpinteiro como seu pai. É o que nós sabemos. Agora, onde existe filme de Jesus fazendo passarinho de barro e fazendo os passarinhos brigar, os passarinhos voar, isso aí é fantasia. Deus guardou o Senhor Jesus Cristo até a hora de ser revelado. Chegou a hora, como o Senhor foi ser batizado por João Batista, e João Batista não queria batizar Jesus, e Jesus falou para João Batista: importa cumprir a palavra de Deus. Então Deus guardou o Senhor Jesus Cristo nesses dias todos, para que o Senhor se tornasse um Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. O Cordeiro queria se manifestar para a salvação da humanidade. Olha só, irmãos, então o Senhor Jesus Cristo, essa tipificação sobre o Senhor Jesus, outra coisa, o Cordeiro tinha que ser molado, o sangue na bacia que tinha matado o Cordeiro. E é interessante, irmãos, eu fui criado com meu avô, porque minha mãe ficou viúva, e eu era o filho mais velho de casa, tinha 5 anos, não tinha 5 anos completos, e nós fomos morar com o meu avô, e meu avô criava cordeiro. E quando chegava nessa época que matava o cordeiro ele não dá um berro, então só corta aqui na garganta dele, pega essa veia principal, pega um canudinho de bambu, assopra, a pele do cordeiro sai da carne, só pega uma faquinha, tirou assim, é mesmo se cascar um amendoim, só fica a carne. O couro do animal outro você tem que tirar com a faca, do cordeiro não. Do cordeiro assoprou, o ar que escola o couro do cordeiro da carne, é algo impressionante. Cansei de ver isso. Do carneiro, o cordeiro tem
e não berra, só dos seus olhos sai lágrimas, nada mais que isso. Quando corta aquela veia aorta aqui do cordeiro, ele só desce uma lágrima do olho, não berra, não faz nada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele como cordeiro mudo, foi levado ao matador e não abriu a boca. Pelo contrário, ele perdoou as pessoas que ofendiam, as pessoas que o maltrataram. E ele se entregou a sua vida por nós. O sangue que era colocado na bacia agora era aplicado na verga das portas. A verga é exatamente aquele batente de cima, né? Ou os mãos, ou a fechadura, aquele batente onde coloca exatamente a porta é ajustada. Então era passado o sangue ali. Hoje o sangue de Cristo, ele passa na nossa mente. Hebreus 9,14 diz que agora o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, pega o sangue de Cristo e passa na nossa consciência, para limpar a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Então o sangue de Cristo, a primeira coisa que ele faz na vida do ser humano, é passar o sangue, o Espírito Santo passa o sangue de Cristo na nossa mente, na nossa consciência, para nós vermos o sacrifício de Cristo. Deus falou assim: vocês passam o sangue do cordeiro na verga da porta, que o anjo da morte, quando passar, não vai tocar em vocês, vai passar por cima. A mesma coisa é nós cristãos. Nós cristãos, a nossa mente, quando passa o sangue de Cristo, agora o anjo da morte não tem mais poder sobre a nossa vida. O cristão é alguém que sai dessa vida para uma outra vida. O ser humano, veja bem, ele não morre e acabou, não. Ele sai de uma atmosfera e entra em outra, ou com Jesus ou fora de Jesus. A verdade é essa. Então veja bem, o sangue era aspergido, né? Agora o cordeiro tinha que ser assado no fogo, diz o verso 8, aqui diz o verso capítulo 12, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Olha só, assa a carne no fogo, o pão asmo, que é o pão sem fermento, com ervas amargas. Para o povo lembrar, todo ano, o que eles tinham passado no Egito. A carne assada, a erva amarga, simbolizando a amargura que eles viveram, e o pão sem fermento, para dizer que eles estavam isentos de qualquer culpa para fazer aquele ato. Então o que acontece, irmãos? Nós vemos agora que o pão sem fermento, a Bíblia nós lemos aqui, por isso que a Bíblia fala, Paulo escrevendo, para que Cristo é a nossa Páscoa, e que nós passamos a festa sem fermento, com os pães asmos da sinceridade e da verdade. O que é o pão sem fermento? A festa da Páscoa, muitas vezes, nós colocamos fermento, por quê? Nós colocamos tradição. Lembra que eu disse? Não é errado, porque as pessoas têm uma cultura, uma tradição. Então você não pode ir contra uma cultura e contra uma tradição. Só quem pode agir contra uma cultura e contra uma tradição é Deus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Porque, irmãos, se nós formos tentar, a Bíblia diz que se um homem convencer o outro homem do seu pecado, ele vai cumprir uma multidão de pecados, porque ninguém consegue convencer uma pessoa que ela está errada. Por mais que você seja uma pessoa sensata, você tem uma cultura, você tem um conhecimento na sua mente. Se alguém disser para você assim, isso não é desse jeito, você vai retrucar. Você vai retrucar. Eu sempre falo, você chega para o matemático, vai dizer assim, ele vai dizer para você assim, 2 e 2 não é igual a 4, é aproximadamente, e ele vai fazer cálculo para você, e você vai ficar, não, mas é 2 e 2 é 4, ele não, é aproximado. Pronto. Quem está com a razão? Nós que aprendemos que 2 e 2 é 4, ou o matemático mostra para você que 2 e 2 se aproxima de 4, mas não é 4 em redundância. É a redundância, não é exato. Não, é claro que é ele, porque ele faz a coisa girar da maneira que deve girar. E outras coisas mais que nós podemos encontrar na exata. Então, veja bem, quando nós temos uma tradição, temos um conceito,
Só quem pode mudar isso é o Espírito de Deus e a palavra de Deus, irmãos. Do contrário, não muda não. Então, veja bem, deveria ser comido com ervas amargas, o povo lembrar da tradição, da escravidão do Egito. Deveria ser preparado, o verso 11 agora, que eu quero compartilhar com você, no capítulo 12, assim: assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, vestidos, olha só, para partir, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés calçado, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Olha, vocês vão comer nesta noite, já preparados, vocês vão estar vestidos, calçado com o cajado na mão, porque quando vocês acabarem de comer, vocês vão sair daqui, porque os egípcios que não querem deixar vocês sair, o faraó não quer deixar, vocês vão sair daqui apressadamente. Agora aqui, isso aqui também é uma tipologia. A igreja, ela comemora a Páscoa. De que maneira? Vestida como noiva, adornada, esperando o noivo, esperando o Senhor, que um dia virá buscar a noiva para casar, para o casamento, que são as bodas do Cordeiro. Nós comemos a Páscoa, nós festejamos a Páscoa, mas vestidos como noiva, adornada para o noivo, como diz a Bíblia Sagrada. Lá em Coríntios, Paulo se preocupado com a igreja de Coríntios, segundo o capítulo 11, dizia: eu temo como assim a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sendo corrompido os vossos sentimentos, e a face da simplicidade do amor de Cristo, da verdade de Cristo. Então a igreja comemora a Páscoa vestida como noiva. A noiva que está esperando o noivo, e uma qualquer hora, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, que um rei fez uma festa, e nessa festa esse rei tinha 10 noivas, e ele ia casar, e quando o rei chegou, disse: eis o noivo, que ele foi escolher a noiva, só tinha 5 noivas, 5 moças que estavam preparadas, as outras 5 não estavam preparadas. Veja bem, não é que a igreja vai ser arrebatada a metade e a metade ficar, não, nada disso não. Ali fala de um compromisso, ali fala de uma afinidade com o noivo, de estar esperando o noivo. A igreja comemora a Páscoa, esperando, aguardando, ansiando pela volta do noivo, porque nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva que esperamos o noivo vir. Nós somos a noiva que não conhecemos visualmente o nosso noivo, mas nós sabemos de uma coisa, que ele está no céu, e que um dia ele nos virá buscar para estarmos eternamente com ele. A igreja hoje, ela comemora a Páscoa, vestida como noiva, ataviada. Eu gosto muito da palavra ataviada, dizer enfeitada como noiva. De que maneira, irmãos? A noiva, ela se veste de uma maneira peculiar, de uma maneira especial. A mesma coisa, a igreja do Senhor comemora a Páscoa dessa maneira. Então diz aqui que assim comereis, com vossos lombos cingidos, vestidos, outra coisa, com vossos sapatos do pé. Foi lido aqui em Efésios capítulo 6. Lá fala que nós temos que estar calçado com o quê? Com os sapatos, porque é o evangelho da preparação da paz. Os nossos calçados, por menor que seja o teu sapato, por mais caro que seja, ele nunca vai se comparar ao sapato do evangelho da paz. Podemos estar calçados com um sapato caríssimo, mas isso quer dizer nada. Jesus quer que nós calcemos nossos pés com o evangelho da paz. Por que isso? Porque o evangelho nos direciona, irmãos, os nossos passos, nos conduz para o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio para o Senhor por mim. O que leva eu e você ao céu é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode esquecer nunca disso. Nós comemoramos a Páscoa vestido como noiva e calçado como noiva. O evangelho não pode sair nunca da nossa mente. Mas tem mais uma coisa que diz esse versículo 11 aqui: olha, comereis vossos lombos cingidos, vestidos como noiva, calçados os sapatos dos pés, e o vosso
cajado na mão, preparado, cajado para exatamente de algo que nos dá sustentação. O cajado que Moisés tinha na mão era para Deus operar os milagres que Deus operava. O cajado que nós temos na nossa mão exatamente é a palavra de Deus. Nós temos que ter nas mãos a palavra do Senhor e estarmos direcionados pela palavra do Senhor, porque diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Podemos estar vestidos como noiva, podemos estar calçados, mas não estamos direcionados pela palavra de Deus. Agora Deus quer que nós sejamos vestidos como noiva, calçados com o evangelho da paz e direcionados pela palavra de Deus. Irmãos, o ser humano, ele sempre é conduzido por alguma coisa. A pessoa que não tem Jesus, ele procura um guru, ele procura um conselheiro, ele procura um terapeuta, ele procura, veja bem, um amigo, ele procura qualquer coisa para ele ser direcionado. A verdade é o seguinte, irmãos, e muitas vezes essa pessoa, ela é direcionada de uma maneira errada. Mas quando nós procuramos a nossa orientação de vida pela palavra de Deus, irmãos, a coisa muda em nossa vida. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é bússola, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é fogo devorador. Hebreus 4,12 diz que ela penetra até a divisão da alma, dividindo juntas e medulas. Olha só que profundidade tem a palavra de Deus, e ela é apta para discernir o pensamento do coração da pessoa. Olha o poder que essa palavra tem. Olha que coisa impressionante. Então, esse verso fala exatamente para nós, igrejas, comemorar a Páscoa de que maneira? Vestido como noiva, olha só, calçado como o evangelho da paz e direcionado pelo evangelho, Mas diz mais uma coisa, amados irmãos, que no versículo 11 aqui, que nós devemos estar preparados para a partida. A igreja comemora a Páscoa, dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu estou preparada para a partida. Se o Senhor vier hoje, eu vou subir com o Senhor. Deus falou para Israel no Egito: esta noite vocês vão comer, vocês vão partir. Nós não sabemos, irmãos, se hoje vai ser a última Páscoa que nós estamos aqui no planeta Terra. Não sabemos não, irmão. Nós não sabemos o futuro deste mundo. Quem imaginava que ia faltar água em São Paulo? Quem imaginava que ia chegar essa situação que chegou aos reservatórios de água? Mas os cientistas já avisavam na década de 80 que ia acontecer isso, e as pessoas não davam crédito, nem o governo dava crédito, mas aconteceu. A mesma coisa com a igreja. Um dia essa igreja vai ser tirada aqui da terra para habitar eternamente com o Senhor no céu. Será que nós estamos preparados nesse momento, irmão? Israel comeu a Páscoa preparado para sair do Egito. Será que nós estamos comemorando a Páscoa para sair deste mundo? Que cada um pergunte para cada um. Não pergunte para o Senhor, eu vou perguntar a você. Eu estou preparado, eu estou comendo a Páscoa hoje, preparado para encontrar com o Senhor. Se o Senhor voltar hoje, eu vou subir, vou embora com o Senhor, porque isso vai acontecer, irmãos. O arrebatamento da igreja, assim como ele foi, ele falou assim: olha, o anjo falou para os ensinar em Atos capítulo 1, diz assim, o anjo fala assim: olha, por que você anda com a boca aberta, orando assim, com a boca aberta, orando Jesus subir para o céu? Esse Jesus, se você não subir, um dia vai voltar. Assim como ele subiu, vai vir buscar vocês também. Assim como Israel comeu a Páscoa para sair do Egito, nós comemos a Páscoa para sairmos desse mundo. Irmãos, essa realidade não pode ser esquecida e não pode ser negada, porque isso aqui é uma verdade, é tipologia, é verdade, é simbólico, é verdade, mas aconteceu e irá acontecer. Assim como Deus prometeu para Abraão que o povo seria escravo no Egito, mas que ele ia tirar o povo do Egito como um forte e tirou, Jesus falou que um dia ele viria buscar a sua igreja e tirar como um forte desse mundo para estar eternamente com ele nos céus.
Irmãos, outra coisa, amados, veja bem, deveríamos estar preparados, porque, irmãos, o preparo para marchar no caminho, está pronto para entrar na terra prometida. Essa promessa que Deus fez para Abraão se cumpriu nesse dia, e a promessa que Deus fez para a igreja, nós não sabemos o dia que vai se cumprir, mas sabemos que irá se cumprir. Sabemos que irá se cumprir, porque o Senhor Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra do bispo, do apóstolo, de quem quer que seja, a palavra de Deus não vai passar, um dia vai acontecer. Será que nós, como igreja, irmãos, estamos comemorando essa Páscoa? Ou só é mais um dia de ilusão? Ou é mais um dia em que comemoramos algo que todo mundo comemora? Sabe, irmãos, existem também pessoas que são movidas pelo que os outros movem. Tem um programa no canal de televisão aí, e há pouco tempo, mas eu morri de rir com aquilo lá, né? O camarada no viaduto do chato, olhando para cima assim, né? E o cara fala assim: puxa vida! E o pessoal ia parando, né? Aí o camarada: você está vendo o que aí? Nada. O cara ficou bravo, né? Olha só. O camarada dizia que estava vendo alguma coisa, não estava vendo nada. E as pessoas não pararam para ver. A mesma coisa é o ser humano. O ser humano muitas vezes é iludido por outros, irmãos. É induzido por outras pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não deixe o modismo ou as tradições da Páscoa enganar você. Nós comemoramos a Páscoa esperando a volta do Senhor. Assim como diz na Santa Ceia, diz assim: olha, fazer isso em memória de mim até que eu venha. A Páscoa nós estamos comemorando até a volta do Senhor, porque o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, nós não vamos comemorar mais a Páscoa aqui, mas vamos comemorar as bodas do Cordeiro com o Senhor lá no céu. Eu quero convidar você agora para você ficar em pé.